estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa
as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Boa tarde. Boa Tudo, tarde. tudo em paz. Tá melhor agora. Hoje tá meio. Tá. Ai, Boa tudo bom, tarde, tudo bom, né, Expedito? tudo bom? Deu trabalho para eu entrar, mas eu entrei. Muito bem. Quem Pronto. bate a porta abre, né? Eu acho que essa minha dor de cabeça é de estar muito tempo exposta à tela, desde a cirurgia da catarata, Com que certeza, olha, é eu muito tenho tempo de observado. exposição. Aí a Eu tô claridade com. falta muito. É, eu tenho passado por um sufoco também, mas tenho que abandonar esse Pô, celular. que não usa óculos escuros, não? Uso. É, minha filha, que não pode. Se você É, ficar sem usar, Deus a livre. o de Mas a dor de cabeça vai passar já já. Eu já tomei uma medicação, estava só esperando você entrar, vou deixar você e Paulo aí, vou me deitar ali um pouquinho enquanto meus alunos chegam. Senão não aguento, viu? Aí com Então você, vamos. Acho que aí vai chegar mais alguém à medida que for é, chegando, né? Então nós beleza, vamos pois vamos. fazer a prece de abertura, iniciar a nossa conversa de hoje, nosso estudo, agradecendo a espiritualidade mais uma vez por nos assistir, nos orientar e guiar todos os nossos passos diante de todo o percurso que nós escolhemos. Se por ora nos parece tão difícil, não esqueçamos que foram nossas próprias escolhas. E é em nome de nosso Senhor Jesus que iniciamos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Bom, vamos tentar aqui na leitura do capítulo 12. Onde estejas, floresce. Amarguram-se inúmeras pessoas por haverem chegado ao porto através de beco humilde ou em burgos modestos, que não se notabilizaram nas crônicas sociais e históricas da humanidade. Anelariam haver reencarnado em lugares célebres, onde a glória abraçasse o poder e a história estivesse escrita nas páginas vivas da arte e do saber. Ouvidam-se, porém, que essas turbes se celebrizaram pelos homens que aí nasceram, ao invés de se haverem notabilizado os seus filhos por haverem herdado a fama do lugar. Cada um reencarna onde estão os melhores fatores emocionais, raciais, culturais e psicológicos propiciadores do seu crescimento espiritual. Vínculos do passado reúnem os espíritos em cada etapa evolutiva, proporcionando reajustamento, trabalho e conquistas novas. A eleição da pátria e do clã resultam de condições pretéritas que não podem ser descartadas facilmente. O amor é a corrente de união das almas e cada tentame de fortaleza crescente faz-se elo de consolidação que sustenta o grupo na vivência dos ideais superiores. Sócrates, Platão e Aristóteles
Entre outros, celebrizaram Atenas através do pensamento filosófico que possuíam. Jesus imortalizou Belém nas páginas luminosas da história, graças à sua vida ímpar. Alterou a fisionomia de Bizâncio, que lhe adotou o nome em razão das suas conquistas. E muitíssimos outros homens dignificaram o torrão natal ou edificaram cidades que lhes exaltavam o nome, pelo que foram e fizeram de grandioso em favor do progresso e do bem-estar social. Estas plantando semente de luz que és, onde deves florescer e frutecer. Vou repetir aqui. Estás plantando semente de luz que és, onde deves florescer e frutecer. Se aparentemente as condições se te apresentam adversas, adapta-te e produzem de acordo com as bênçãos de ontem aí mesmo. Só um minuto. Onde te encontres, podes e deves favorecer em frutos de amor aqueles que te cercam. Independendo, portanto, de clima e de lugar, de prestígio ou de destaque, deixa que desabrochem as flores do bem em teu coração e conduta. Meu Deus, hoje está aí estabelecendo as bases para a tua e a felicidade geral. As consequências do ato dão-lhes a dimensão, o valor legítimo do seu significado. Bom, apesar da leitura meia perturbada, porque estão aqui ligando, aperreando, mas vamos nós ao que nós entendemos dessa mensagem de hoje, desse convite que nos é feito através da Joana de Ângeles, né? E que o senhor Divaldo traz nos seus escritos, esse convite de, apesar dos pesares de todas as circunstâncias adversas que muitas vezes nos parecem, e por muito tempo alimentamos essa ideia de uma punição, de um castigo, mas apesar dos pesares, de tudo que hoje a vida tem nos oferecido, das circunstâncias, das dificuldades, o convite que Joana nos faz através dessa mensagem é que, apesar de tudo, nós precisamos florescer. Nós precisamos desenvolver nossas virtudes, nossas capacidades, exatamente onde nós estamos hoje situados. Seja na família em que estamos hoje inseridos, seja no trabalho em que ganhamos o nosso pão de cada dia, ou seja, aonde quer que estejamos, e seja qual for os meios e as circunstâncias adversas, ainda assim, nós precisamos fazer sempre o nosso melhor e buscar sempre deixar florescer em nós essas sementes que já vamos, de algum tempo, plantando, essas sementes do bem, né? Da compreensão, do entendimento. Então, independente de qualquer coisa, de acharmos que muitas vezes nós não somos notados, nós não somos observados, ou até mesmo em nossas vaidades nós não somos admirados, isso, hoje a gente, pelo menos eu particularmente, começo a compreender que isso não tem tanta importância, sabe? Porque eu acredito que seja uma maneira da gente ir combatendo as nossas vaidades, diminuindo os nossos egos, porque em algum momento de nossa vida, principalmente no convívio familiar, na nossa convivência em família, a gente muitas vezes se sente
sabe, sobre esses efeitos da ingratidão, de alguma forma, de alguma falta de reconhecimento pelo esforço que nós fizemos na vida para oferecer alguma coisa de bom, de melhor a essas pessoas que convivem conosco, né? E, e a gente sempre, boa graça, e a gente tem sempre essa dificuldade, de volta e meia a gente cai nas nossas próprias armadilhas que criamos pelo nosso orgulho, que revidamos muitas vezes essa falta de reconhecimento e às vezes cobramos Boa de tarde. forma boa, cobramos de forma demasiada dessas pessoas essa gratidão, esses agradecimentos, esses reconhecimentos. O que nos chega depois de uma leitura dessa, de um convite desse, a que a gente faça as reflexões. Será que é dessa maneira que vamos verdadeiramente florescer o que há de melhor em nós, exigindo do outro essa recompensa, exigindo do outro esse reconhecimento, né? Porque muitas vezes, naqueles momentos de turbulência, a gente às vezes solta essas nossas falas, as palavras, em que nos sentimos tão diminuídos por uma falta de um reconhecimento dos nossos. Eu fiz tudo por esse filho, eu faço tudo por essa família, e ninguém reconhece, né? Então a gente precisa sempre estar se perguntando se realmente é essa a proposta que o Evangelho vem nos trazer. Se é esse o florescer que nós verdadeiramente necessitamos. Se é simplesmente o reconhecimento das pessoas, se é somente a gratidão das pessoas. Será que é esse florescer que a mensagem de hoje nos dá essa oportunidade de compreender? Será que eu preciso realmente ser paparicado, mimado por aquelas pessoas a quem eventualmente eu esteja a iluminar o caminho ou auxiliar nas suas trajetórias? Então, são reflexões que eu, pelo menos na tarde de hoje, nessa leitura, que eu busquei para mim, né? Porque aonde quer que a gente vá, onde você passar, né? Seria interessante ter uma frase que diz, eu ouvia muito isso de Miriam, e quando você passar por um canto, que a pessoa possa dizer, por aqui passou um espírita, né? Não é só pela sua vibração, mas é pela sua mensagem que você deixa naquele momento. Porque nós seremos essas fontes luminosas exatamente nesses momentos de maior conflito, seja na nossa casa, no nosso lar, seja na rua, no trabalho. É nesse momento em que nós vamos, aonde quer que esteja, como diz a mensagem, seja qual for as circunstâncias, as situações em que nós estejamos envolvidos, que a gente possa ser luz naquele momento. E muitas vezes a gente é esse farol que ilumina aquela situação naquele momento, tentando manter a calma, manter a serenidade, mesmo quando tudo esteja adverso à nossa própria situação ou segurança, muitas vezes. Mas que a gente possa manter essa tranquilidade, essa calma, né? O que foge, e quando se diz essa tranquilidade, essa calma, necessariamente eu não quero dizer que é a conquista da paciência, porque a paciência ela vai estar todo e qualquer momento de nossa caminhada sendo testada, né? Mas essa questão da tolerância, essa questão de você se envolver naqueles momentos, eles são circunstanciais, né? Durante a vida, durante o nosso dia, durante nossa caminhada. São sempre circunstanciais. É o momento do trânsito, ou seja, esses episódios que a vida vai estar sempre nos testando. A paciência não, ela toda hora e todo instante você está sendo convidado a desenvolver essa paciência, né? Então, acho que o tema de hoje, a mensagem de hoje, que independente de onde você nasça, onde você esteja,
você possa se fortalecer para ser luz para aquela casa, aquele bairro, aquela rua, né? Então, eu tirei muitas dessa lição de hoje, essas conclusões. E aí podem ficar à vontade. Boa tarde, Graça. Gottlieb e Paulo, eu já dei boa tarde, só faltava Graça. Assim, vocês todos falam muito Boa tarde, bonito. Expedita. Boa tarde, meu amor. É assim, vocês todos falam bonito. E assim, eu não sei falar como vocês. Eu sei contar da minha vida, né? Aí eu achei tão lindo esse, que eu já esqueci, florescer onde tiver. Achei tão lindo esse título e me fez lembrar, há muitos anos atrás, eu estava com problemas em casa, muitos problemas. E aí eu fazia parte da pastoral da criança. Então, todo mês eu ia passar naquela casa, ver como era que estava, né? E aí, quando era na favela, a turma que eu peguei era uma favela, mas favela que eu digo, favela mesmo, sabe? Onde só tinha mais era traficantes, drogados, mas tinha as crianças. E às vezes, quando eu estava perturbada do juízo, tem dia. Hoje parece que eu fiquei bem, graças a Deus, ou eu aprendi a lidar, não sei. Eu ficava perturbada do juízo. Aí eu pedia dinheiro. O pai dos meus filhos, ele me dava um dinheirinho, eu comprava um bocado de bombom. Quando dava para comprar pipoca, eu comprava. Mas eu tinha medo de comprar pouco e não dá para todos. Aí lá tinha muito assim, casa que o pessoal começa a construir e não terminava. Aí então eu ia para uma calçada daquelas, sem ser dia de visitas, né? Eu ia outros dias. Às vezes eu ia 3 vezes no mês. Aí eu me sentava lá e ia conversar com aquelas crianças. Mas era tão maravilhoso você ouvir elas, as dores delas, sabe? E aí eu levava o bombom. Quando eu chegava, era uma alegria tão grande. Eu sei que aquela alegria era real, sim. Eu sei que não era só pelos bombons, porque eu escutava cada uma delas. Ela dizia, às vezes eu queria conversar com minha mãe, ela dizia assim, homem, vá para lá, me deixa em paz. E às vezes mães que vendiam drogas, não, vá para lá, que eu estou ocupada. E, sabe? E ela dizia, aí tinha delas que diziam, eu não gosto quando minha mãe enche a casa de homem, que fica tudo bebendo. Aí eu dizia assim, mas ainda é a condição dela. Você tem vó? Tenho. Pois quando ela tiver com a casa cheia de homem assim, vá para a casa da sua avó ou de uma tia. Aí ela dizia, é o que eu vou fazer. Porque quando ela faz isso, aí eu fico, é na rua. Tu fica na rua fazendo o que ela? Nada. Fico só correndo, caço o menino, vou brincar, de esconde-esconde, sabe? E foi indo, e eu ia sempre, até que eu fui uma vez, e eu nem soube disso. E aí ela me disse, ó, a minha irmã tocou fogo na casa. Minha mãe saiu e ela foi, botou fogo na casa. Aí eu disse assim, oxe, meu amorzinho, por que que minha filha botou fogo na casa? Ela, não, porque eu estava era brincando. Aí estava brincando perto de um mosquiteiro em cima da cama. Aí disse que a mãe dela pediu ajuda no Facebook, aí o povo ajudaram. Aí ela foi, refez a casa de novo, porque o incêndio foi grande, sabe? Era só a casa só de bloco, o piso na terra, sabe? Fogão ela não tinha, mas aí parece que quando queimou a casa, elas ganharam um fogão e um bujão, porque elas cozinhavam no chão, né? E aí eu sempre conversava com aquelas crianças. Aí, às vezes, eu falava de Deus,
que tinha um Deus que nos amava, que assim, que elas, quando crescessem, não quisessem aquela vida para elas. E às vezes, as maiorzinhas diziam, você quer essa vida para seus filhos? Quero não. Eu digo, pois então, pois você tem que fazer diferente. E assim, eu sempre ia, né? E outro, falando da compreensão, eu me lembro que eu acho que eu era mais compreensiva. Teve uma criatura, ela era até da família, mas ela usava muita droga. Era uma mulher. Quando eu dei fé um dia, ela estava dizendo um monte de coisa com minha enteada. E eu tinha ido na casa da minha mãe, que era pertinho, né? Era vizinho. Aí, quando eu vi ela, eu chamei ela. Poxa, fulana, por que é que tu tá fazendo isso? Os gritos no meio da rua mais feio do mundo. E aí ela continuou gritando, e você vai se meter também, não sei o quê. E é porque era uma pessoa que, sabe, aparentava gostar muito de mim. Eu mesmo gostava muito dela. Ainda hoje eu gosto. Hoje ela é moradora de rua. E aí ela dizendo aquilo tudo, sabe? Mas, menino, você nem imagina os palavrão. Foi palavrão que eu nunca tinha escutado na minha vida. E aí passou. E eu fiquei pensando, ela fez isso porque ela estava drogada. Aí passou. Quando foi no outro dia, eu fui trabalhar, eu trabalhava nesse tempo, e ela estava debaixo de um pezinho de pau lá, numa tristeza, quando ela me viu, baixou a cabeça. Mas eu tinha compreensão porque ela fez aquilo, porque ela estava drogada. E eu sei que eu sabia também que ela estava com fome. Aí eu disse assim, fulana, vai lá em casa, chega lá. E não fiquei com mágoa nenhuma. Aí eu fui e disse assim, fulana, vai lá em casa, chega lá em casa, peça almoço à Poliana. Aí ela disse, eu não vou não, eu fico com vergonha. Eu disse, não, não tenha vergonha não, só tem os meninos lá em casa. Chega lá, peça a comida que Poliana dá. Aí eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, aí perguntei a Poliana se ela tinha ido. Aí a Poliana disse, ela veio. Ah, me lembra, ela chamou até a polícia. Aí a polícia veio, foi lá na minha porta. Aí quando bateu na minha porta, ela disse, nossa, daí é doido, só vive tomando remédio controlado. Aí a polícia disse bem assim, ah, isso é coisa de família. Se resolvam aí direitinho. Você vá para casa, não tem mais que estar aqui você dizendo nada. Vá para sua casa. Aí ela foi, né? Aí se resolveu. E como diz o outro, a polícia não me levou, nem levou ninguém, porque ela disse que eu era doida. E aquilo nunca me atingiu de maneira nenhuma. E aí tem uma coisa que é assim, que Paulo disse, e eu fiquei pensando muito, eu reflito muito nisso, porque é assim, que nem eu disse, podiam bater em mim, eu nem, isso não me causava mágoa nenhuma, sabe? E aí, Paulo disse assim, pode ser, como é que chama, meu Deus? Como é? Paulo disse antes alguma coisa, ele disse, e isso pode ser submissão. E, de fato, naquele tempo eu era muito submissa, submissa a tudo e a todos. O que mandasse eu fazer, eu fazia. Se me xingasse para mim, não tinha. Aí eu fui pensando, hoje, e com esse título, era compreensão ou era submissão? Porque hoje, por exemplo, se dependendo, hoje às vezes eu fico com mágoa, nem que passe depois, mas no momento às vezes me magoa, e quando me magoa eu me calo. Você quer ver assim, pode estar numa discussão, mas se eu me calar é porque me magoou. Aí eu não tenho o que dizer. E às vezes eu fico com mágoa daquela pessoa, guardo um certo ranço por um certo tempo. E isso eu não guardava, por isso que eu acho que eu piorei, porque eu não guardava aquele rancor. E assim, naquele tempo eu era muito submissa. Hoje eu não tenho mais ninguém a ser submissa, de jeito nenhum. Mas às vezes eu ainda acho que eu sou muito submissa, assim, ainda a meus filhos, né? Mas aí, quando eles fazem alguma coisa, por exemplo, que me decepciona, eu fico triste, aquilo me magoa. E assim, e cadê a compreensão? E aí eu fico pensando no que Paulo falou da submissão, que de fato é porque eu era submissa.
e não compreensiva. Às vezes era, eu dizia, não, hoje, no caso dessa mulher, não, porque ela estava drogada. Eu compreendi o momento, né? Naquele momento eu compreendi, não guardei mágoa. Não foi submissão. Mas outras histórias, eu acho que era submissão e não compreensão. Aí hoje, por eu não ser submissa, eu guardo mágoa. Aí eu fico pensando, é melhor ser submissa ou compreensiva? Claro que é melhor ser compreensiva. Mas quando você é submisso, você não guarda mágoa. E quando você, mesmo compreensivo, às vezes na hora, dependendo do acontecimento, você se magoa, né? Às vezes você guarda mágoa de fulano. Eu nunca guardei mágoa de ninguém, de ninguém. Estou dizendo isso não porque eu sou boa, mas é porque eu era submissa. E aí eu sempre fiquei na dúvida, depois que Paulo falou, e eu fiquei naquele negócio da submissão. E hoje eu quero compreensão e não submissão. E pronto. Era só, eu acho que no momento era só o que eu me lembrava. Essa fala de Expedita é muito rica para mim. Acrescentou muito, porque primeiro ela fez me lembrar do meu tempo de adolescência, né, que ela falou da pastoral da criança. Foi o primeiro grupo que eu entrei, grupo social, o primeiro grupo que eu me ingressei, que me ajudou muito. Acredito que foi a pastoral da criança que talvez me tirou de alguns caminhos, né? Então, assim, com certeza que a minha família, a família dos neocólatras, né? E eu ingressei no grupo da pastoral da criança, fiquei pouco tempo, e em seguida eu fui para o trabalho. Ou seja, a própria pastoral da criança, uma das pessoas que era uma das coordenadoras, foi quem me arrumou o emprego. Eu não tinha nem 18 anos ainda, nem podia assinar carteira. Então, assim, foi o primeiro grupo, por isso que ela me lembrou, viu? Muito rica a fala dela hoje. E hoje, todos os dias, né? Como diz a Expedita, acrescenta muito. E a questão de submissão também achei importante, porque eu também me assemelho assim como Expedita. Às vezes eu acho em certas situações que eu me sinto um pouco submissa e eu acredito que a submissão ela vem junto com o medo, né? Porque em certas situações a gente não revida, a gente se cala, e acredito que nem sempre é por humildade, é por submissão, que é algo que a gente tem que mudar, que a gente tem que melhorar, né? Porque não é muito bom, porque você, como diz aquela história, engole sapo, né? Você fica ali. E não é por ser boazinha, não sei o quê, por medo, medo de causar transtornos maiores, medo de muitas e muitas coisas, né? Então, eu ainda tenho muito, acredito que 90% de submissão, que eu acredito que a gente precisa passar para resignação, ou essa outra palavra que a Expedita falou, tentar dizer, né, as coisas que a gente às vezes se cala. Você vê diante de situação que não vale a pena você falar. Essa semana mesmo, depois de quase 2 anos, eu me encontrei com meu irmão embriagado, ele só vem embriagado. Ele não vem lúcido, né? Não sei porquê, isso é uma prova, teste. Aí na rua ele me chamando, eu digo, pronto. Agora, aí eu não me sinto a submissão, porque eu não revido, né? Ele fala o que ele quer, bota o dedo assim como diz na cara da gente, e eu digo, e agora? Com a pessoa embriagada, vale a pena? Aí eu não sei. Aí eu faço o mesmo questionamento de Expedita. E aí, em relação ao evangelho, que o Paulo falou, eu cheguei atrasada, porque eu sempre digo, participar do evangelho meu dia é um desafio, né? Principalmente para quem é nem só aposentado, mas dona de casa. Mas eu faço, como eu disse para Edu Wilson, a gente escolhe a melhor parte, nem que seja meia hora, nem que chegue atrasado, 10 minutos, 5 minutos, nem por assim seja. Acho que, para mim, vale a pena. Então, em relação ao evangelho, eu vejo que ele não traz paz, né? A gente estava falando até isso no estudo de ontem. O evangelho, ele não traz paz, ele traz mais confusão, porque ele inquieta. Aí eu estava vendo que é como Jesus, ele veio para revolucionar. Não veio só para passar a mão na cabeça, você dizer assim, assim seja, e tudo se conformar. Ele veio para fazer com que a gente se transforme. E essa transformação leva a uma inquietação.
leva a angústia, leva a gente sair da zona de conforto. Por isso que o evangelho em si, ele te tira, quando a gente vai seguir realmente, a gente segue o que ele diz, ele tira a gente daquele canto de conforto que a gente está, das convicções, de que é assim mesmo, de que as crenças que a gente vem acreditando, diz que elas vão até um determinado limite, a gente não pode ir além. Então, o Espiritismo e o Evangelho, ele te tira desse lugar de calma, de conforto, de que é tudo e acabou e é tudo bem. Aí é por isso que ele muitas vezes não traz a paz, como diz no Evangelho. Que Jesus diz, eu vim trazer, não, eu vim trazer a espada, né? Eu não vim trazer paz, mas a divisão. Não de pessoas, mas da gente mesmo, dos nossos questionamentos, de ir além, que o Espiritismo te leva mais além. Né? E a gente prefere ficar aqui, quietinho, no cantinho, chorando, desconformando, se aquietando, sendo submissa, porque o Evangelho não deixa que a gente seja submissa, ele deixa que a gente questione, que nem Jesus, que foi batido na face dele, ele perguntou ao soldado, por que você está me batendo? Jesus ali não foi submisso, ele questionou. Por isso que eu digo que o Evangelho faz um ribuliço danado na vida da gente, quando a gente segue. Quando a gente só escuta, quando a gente se aquieta, só ouve todo dia o Evangelho, não, mas quando você pega ele e diz, eu vou praticar. Então, nesses casos, que, por exemplo, que eu falei do meu irmão, no meu pensamento eu estava fazendo um bocado de coisa, né? Poderia atacar você aí, se aquilo, não sei o quê, que ele diz coisas que você diz, se eu sair de perto, e eu tive que sair de perto, porque eu digo que se eu não sair de perto aqui, já vai entrar até a Maria da Penha. Mas aí eu saí de perto. O outro irmão também embriagado, mesmo assim, eu consegui sair. Então, como é? O Evangelho não diz para você ser submissa, diz para você lutar e ir até o fim. Mas, às vezes, Felipe, como você, eu me sinto submissa. E aí, essa inquietação do Evangelho, que a gente estuda todo dia, está nos melhorando aos poucos. Eu já fui pior. Mas eu acho que eu já consigo hoje ser um pouquinho menos submissa, mas ainda sou. Né? Espero que o Evangelho me ajude ainda a lutar, é o que eu estou tentando, né? Pois é, assim, e falando nesse submisso, e aquelas pessoas que eu não sou, nunca fui submissa, eu vou dizer meus irmãos, porque eu quem criei eles me davam a benção, eu que ensinei eles a rezar, eu sabia só o Pai Nosso e a Ave Maria. Foi só a reza que eu aprendi, e era o que eu ensinava a eles, e eles rezavam toda noite. E tenho um irmão que, além de beber, ele era viciado em baralho. E, às vezes, ele já pai de família, sabe? Eu ia buscar ele. Mas quando eu chegava lá, eu chegava de boa. Eu dizia, mas meu nego, isso é vida, meu filho. Aí, deixa eu só terminar essa partida. Aí nós vamos. Aí, ele trabalhava de mototáxi. Quando terminava a partida, aí nós montava na moto, aí vinha, quando eu chegava em casa, e eu dava conselho a ele, nunca brigando assim. Eu brigava muito, botava de castigo quando era pequeno, mas depois que cresceram, aí eu falava, mas meu filho, pense nos seus filhos, pense na sua mulher, o dinheiro que você gastou lá vai fazer falta. Aí ele chama ou minha nega ou Dinda, sabe? E meus irmãos são negros. Eu não sou, mas eles são. E aí eu digo, mas meu nego, até um dia uma pessoa reclamou, oxe, não chama ele de nego, não. Eu digo, por quê? Aí eu disse, mas para mim é um apelido carinhoso. Não, mas por ele ser negro, ele vai se ofender. Eu digo, não, ele nunca se ofendeu. Aí, por que ia se ofender agora? Aí até um dia eu perguntei, nego, tu acha eu te chamar de nego? Ele, não. Aí é meu nego e minha nega. E assim, e como eu tenho muitos nomes, é Didi, tem gente que me chama só Di, outros chama Dita. Tinha um rapaz que só me chamava Dominga, não sei por quê. Mas só me chamava de Dona Dominga. E os mais próximos é Didi, é Dita, é Expedita, e assim, e Dinda, Dida. E aí, o outro já tem um que mora em Petrolina, que passou por um momento aí difícil, aí veio me dizer, né?
linda, minha filha, estou passando por isso, por isso, por isso. E aí eu conversava com ele, dando conselho. E aí eu fico pensando, e as pessoas que eu era submissa, vamos dizer que foram duas pessoas que eu era mais submissa, eu os amava de coração. Aí hoje eu fico questionando, será que era amor? Aí é uma coisa que só eu sei responder. Mas no meu coração era amor. Porque tudo que eles pediam para fazer, eu só fazia o que eles diziam, sabe? E de maneira que eu os amava, e às vezes já aconteceu uma vez, eu dei uma resposta ao pai de meus filhos. Ainda hoje eu acho que foi uma resposta bem dada, sabe? No momento. Só que eu me arrependi tanto, 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 que ainda hoje me dói aquela resposta que eu dei a ele. Eu não consegui me perdoar ainda por causa dessa resposta. Eu pedi perdão a ele, apesar que na hora ele foi muito cruel comigo na hora. Quando ele falou foi cruel. Não foi a coisa assim ruim, foi cruel. E eu dei uma resposta, eu digo assim, à altura. Só que depois que eu dei essa resposta, nunca mais ele disse, ele me tratou como ele me tratava, tá entendendo? Ele não me tratou mais depois que ele me tratava. Só que como doeu em mim a resposta, que eu fiquei pensando, por que que eu não fiquei calada? Por que que eu respondi? Só que depois que eu respondi, ele não me tratou mais como ele me tratava. Ele não disse mais o que ele dizia. Ele mudou. Aí eu fiquei pensando, então ele precisava de uma resposta daquela. Mas assim, eu achei que eu fui dura na hora. Mas na hora, ainda hoje eu penso, foi preciso, né? Porque se eu não tivesse respondido daquele jeito, acho que ele teria morrido me tratando do jeito que ele me tratava. E depois ele mudou e ficou uma pessoa melhor comigo, muito melhor. Que a gente se separou, mas assim, se separou maritalmente, mas morava na mesma casa, porque eu não tinha coragem de abandonar ele. Ele era mais velho do que eu, 34 anos, então ele já era idoso. E às vezes as meninas, filhas dele mesmo, do primeiro casamento, mulher de bota pai no abrigo. E eu disse, não, não vou botar, porque eu sabia que eu tinha que cuidar dele. E cuidei dele até a hora que dele partir. E não cuidei assim, eu não fazia por obrigação. Eu não fazia por obrigação, eu não fazia com raiva, sabe? Teve momentos que precisava de banhar ele, eu banhava ele, mas eu banhava com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. E assim, eu tive muito cuidado com ele. Eu não acho que eu fui. Assim, eu dizia a ele, antes de conhecer o Espiritismo, eu dizia: olha, Bispo, eu tenho uma dívida contigo, mas não vou partir dessa vida sem pagar essa dívida. Vou pagar essa dívida que eu tenho com tu, é nessa vida. Aí hoje eu fico pensando que a minha dívida era não abandonar ele. E eu não o abandonei. A gente ficou morando na mesma casa. Depois ele aceitou de boa. E a gente vivia tranquilo depois que ele aceitou. Foram 8 anos de separação e ele, muito de boa, até teve um rapaz que ele disse assim, eita, Didi, se eu me separasse de fulano, isso recém-casado. Eu queria que fosse desse jeito. Eu disse, não, meu filho, tu acabou de casar, já está pensando em separar. Não pense isso, não. Vocês são jovens, é para pensar que vai viver a vida toda. Não que vai separar e querer viver que nem Didi, de jeito nenhum. Você é para separar e viver sua. Se separar é para você viver sua vida e ela viver a vida dela, porque ela é jovem, eu já sou velha. Aí ele, não, mas tu não é velha, não. Eu digo, sou sim, já.
Já estou chegando, na época eu não tinha nem 40 anos, já estou chegando aos 40, então já sou velha e tenho que pôr no meu lugar e respeitar meus filhos. E respeitar, não ele também, mas em primeiro lugar, devo respeito a mim. Eu sempre pensei nisso, que eu devia respeitar a mim. Mas, às vezes, a gente comete erros, né? E é ser humano, né? Não vou dizer uma frase que eu escutava sempre de uma pessoa que eu tinha muito contato, que ela dizia assim: eu sou espírita, não sou santa. Só que ela cometia cada coisa que não precisava nem ser espírita para cometer aqueles erros. Mas aí ela dizia: eu sou espírita, não sou santa. Eu dizia: eu não sou é nada. Então, não quer dizer, eu preciso, então eu tenho que errar menos. Como eu não sou nada, eu tenho que errar é menos. E como eu fui criada, presa, e depois fiquei presa num casamento, que eu não saía nem fora da, eu não saía nem fora na calçada. Vivi assim por 20 e poucos anos presa. Então, meu mundo era só aquela casa. Eu não sabia que existia outro mundo. Até que eu fui para a escola, e na escola, eu fui para a escola com 26 anos, eu acho. Menina, assim, eu me encantei com o mundo. Que eu vi assim, meu Deus, como tem muita coisa no mundo. E não, tudo para mim era novidade, sabe? Porque eu não sabia que tinha tanta coisa no mundo. E aí, vamos dizer, ainda hoje eu estou tentando me encontrar, mas dentro de mim. Que eu preciso me encontrar dentro de mim, não é no mundo. Isso, na minha cabeça, sei de uma coisa. Vivo no mundo, mas não é porque eu vivo no mundo que eu tenho que ser do mundo. Isso eu sempre tive comigo, quando eu conheci o mundo. Eu vivo no mundo, mas não preciso ser do mundo. Vamos dizer, ter uma vida mundana. Era isso que eu pensava, porque eu tinha muito medo de errar. Você não tem noção o medo de errar que eu tinha. Eu, assim, ainda hoje eu tenho, sim. Mas antes era muito grande o meu medo de errar, de fazer uma coisa errada para desagradar a Deus. Que meu negócio era agradar a Deus, para eu não pecar, para não desagradar a Deus, que eu tinha que agradar a Deus. Eu sei que isso já tem a ver com a submissão que eu vivia, que eu tinha que viver e agradar a Deus. Essa era a vida que eu tinha e o pensamento que eu tinha. Então, eu acho que eu não floresci muito onde eu estava, não. Que era para eu ter, como diz, florescer onde estiver. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu não floresci muito, não. Porque era para eu ter, vamos dizer, florescido mais, ter sido mais compreensiva e ter sido uma pessoa melhor. Nunca eu fui ruim, mas eu também não fui boa, né? Que, digamos assim, eu não fazia o mal, mas eu também não fazia o bem. Então, não floresci como deveria. Ave Maria, hoje foi meu dia. Expedita, boa tarde a todos. Expedita, você é um baú de informações, de conhecimento, de instrução para a gente, Expedita. As suas histórias, as suas experiências de vida nos ensinam muito, né? Então, não se engane, né? Muito, muito, muito aprendizado quando você fala. Tenho certeza disso, que todos também conseguem fazer muitas reflexões com as suas... Porque o que mais nos toca nesses estudos, o que mais nos traz ensinamentos, são as nossas próprias experiências, quando a gente tem coragem de falar sobre elas. Porque o que está no Evangelho a gente já sabe de cor. A gente já sabe de cor, tudo decoradinho, tudo bonitinho.
Mas quando a gente tem a oportunidade de ouvir experiências vividas, né? Nossa, como ensina, como é enriquecedor. Parabéns aí pela sua fala, pelas suas instruções. Eu estou falando isso porque eu sei que você não é uma pessoa de ficar envaidecida, que eu lhe conheço já há bastante tempo, mas você ensina muito mais do que muito palestrante em cima de uma tribuna. Pode ter certeza disso. Como eu disse no começo, assim, vocês falam bonito sobre o título, sabem, digamos, eu fico vendo que vocês sabem extrair coisas muito melhor do que eu, sabem falar bonito do texto. Eu, por não saber falar bonito do texto, não é que eu não entenda, é porque às vezes eu não tenho o que falar, então eu vou falar do que eu vivi, digamos, que caiba dentro do texto. É por isso que eu falo muito de mim, assim, não para mim vai descer, porque isso aí é uma coisa que eu peço muito a Jesus Cristo, que eu não caia na vaidade. E como você disse, não vou me envaidecer por você dizer isso, não vou. Mas não sei extrair do texto, por exemplo, como Paulo. Paulo falou muito bonito sobre o tema, mas eu não sei falar assim ainda, né? Falar bonito é falar com o coração, minha amiga. Exatamente. É isso que eu ia dizer, Espírito. Toda palavra, quando ela é verdadeira, tem palavra mais bonita, não. Mas é isso. Mais uma vez, o convite está sendo feito. Eu acho interessante quando a gente traz essas reflexões, por isso que, como a Luiz falou, todas essas experiências que a gente já vivenciou, ela sempre colabora, né, e enriquece os estudos, as conversas e a vida da gente, que a gente tira como graça, se identificou com a questão do expedito, todos nós. Então, todo mundo com nossas experiências, nossas dificuldades, a gente vai sempre se encontrando. E quando Graça falou, e Edu sempre repete isso, que o Evangelho, o objetivo dele é incomodar mesmo, né? É provocar em nós esse desejo de se melhorar, né? Por isso que eu sempre falo, eu podia estar com um pessoal e a gente conversando exatamente sobre isso. Aí eu me lembrei daquela canção que a gente sempre em renovação. E eu sempre falo isso, que quando a gente está na renovação, que chega a hora da cantoria do melhor, né, que é a merendinha, aí tem, o pessoal canta, né, quando Jesus passa, eu quero estar no meu. Quando, na verdade, a gente não pode estar mais no nosso lugar, né? Eu sempre bato nessa tecla, porque quando Jesus passar, e quantas vezes ele não já está passando em nossas vidas, e a gente estacionado, né? Ali parado. Então, o convite na letra da música é exatamente essa. Quando Jesus passar, eu não posso mais estar e nem devo estar naquele mesmo lugar. Isso moralmente falando, espiritualmente falando, ele não quer dizer que eu tenho que sair de religião para que esse evangelho floresça em mim, em qualquer um de nós. Aonde a gente estiver, qualquer que seja a escola religiosa, que hoje, né, a gente esteja professando nossa crença, nossa fé, que a gente possa deixar florescer essa coisa boa que já temos, que possuímos. Porque ninguém é totalmente desprovido da bondade, né? Ninguém é totalmente constituído só de coisas más. A gente aqui ainda tem esse receio, e como o Expedita levantou a questão dessa submissão ainda, de não querer romper com esse homem velho, por medo das circunstâncias, por medo das consequências da vida. Por isso que o Evangelho é perturbador nesse sentido,
Porque em toda a trajetória do Evangelho, em todas as palavras de Jesus que ele lembra, né, é esse convite. Ele tenta provocar em cada um de nós uma revolução moral. Né? Ele tenta fazer isso. E ele consegue, a partir do momento em que a gente passa a se identificar com essas propostas de Jesus. Então, que a gente simplesmente todos nós comecemos a nos encorajar e, de fato, fazer essa revolução, porque não é fácil. Não é fácil você se destituir de tudo que até então você achava que era a vida, que era o correto. Né? E cada vez mais eu percebo que se a gente não penetrar na compreensão, na essência, no espírito da mensagem de Jesus, se a gente ainda continuar detido somente na letra, a gente não vai avançar. Sobretudo nesses momentos, nesses dias atuais, em que esse convite cada vez mais se faz necessário. Diante de um mundo que a gente está assistindo aí, tantas questões, polarizações em todas as áreas da vida humana, né? Hoje a gente vê e acompanha por essas redes sociais as atrocidades. Eu não falo nem de violência, né? Eu não falo nem só da violência em si, dos vídeos de violência, mas de posições, de falas de pessoas que têm, que são influenciadores, que têm pessoas que seguem, e quando você segue aquela pessoa, é porque você está achando coerente o que aquela pessoa diz. Aí a gente se depara com tanto absurdo, com tanta coisa, que se a gente não buscar esse evangelho e se fortalecer, jamais a gente vai deixar florescer o bem que há dentro de nós. Daqui a pouco a gente está sendo conivente com essas coisas, concordando com essas coisas, por medo, por receio de ser uma opinião contrária, de ter uma visão diferenciada daquela multidão sobre um determinado fato. A gente vai estar sempre vivendo nessa submissão a essa ordem maior que está aí implantada, que quando a gente olha sem um olhar mais generoso, a gente acha que é o mal que está prevalecendo e vencendo em tudo, em todas as áreas, em todos os campos. Então, naquele irmão que pensa diferente de mim, que tem uma religião diferente da minha, que tem uma perspectiva de vida diferente da minha, eu passo a ver como um adversário, como um inimigo. Então, aonde eu tiver, como foi a sugestão da mensagem de hoje, que eu deixe florescer, que eu floresça isso, para que isso de bom que já existe em cada um de nós, para que essas pessoas que estão em nossa volta seja também contaminado, que possa observar. Você vê aqui nos relatos da vida de Expedita, quando ela deixa florescer nas experiências dela e a gente escuta, a gente não ouve, a gente escuta com carinho e observando, a gente vai vendo que nessas experiências vivenciadas por ela, e quando Graça falou também da sua experiência com os irmãos, e eu também vivenciei isso, e é duro você conviver com alcoólatra. Eu convivi muitos anos com meu irmão. Então, são essas coisas que florescem em nós que a gente vai dizer, pô, é possível. É possível. Eu cheguei até aqui e não cheguei de graça, não cheguei à toa. Eu trouxe aqui comigo, eu tenho arrastado, a gente, cada um de nós, dentro das nossas condições, a gente tem arrastado um baú de sofrimento. Ninguém chega no seu processo de crescimento apenas com sorrisos, com felicidade. Porque isso escorrega pelas nossas mãos com muita facilidade. Porque existem coisas muito maiores a serem conquistadas. Né? Então, que a gente
deixe florescer essa coisa boa que já é em nós, essa generosidade. E aonde quer, porque nós vamos ser chamados exatamente nos locais mais difíceis para a gente provar isso, para a gente ser essa luz, é nos lugares mais difíceis. Não é dentro da casa espírita, não é dentro das igrejas, é nos momentos, em todos os lugares nós vamos estar sendo convidados. Então, independente da nossa condição social, da nossa condição material, da nossa condição física, quando a gente tiver a oportunidade de fazer brilhar a luz do outro, que a gente faça, né? Que a gente auxilie essa pessoa, ainda que essa pessoa venha, em certo momento, ofuscar a nossa luz com a ingratidão, né? Provocando em nós uma dor, um sofrimento, ainda assim a gente precisa deixar que o outro brilhe, né? Que o outro se fortaleça. E se a gente for a fonte geradora desse fortalecimento, desse brilho, que bom, que bom. À medida que a gente tem uma mensagem que eu li outro dia, à medida que a gente ajuda um irmão a chegar no topo da montanha, consequentemente a gente chegou junto com ele. Ele não chegou sozinho, você auxiliou ele a chegar, então você chegou também, né? Então, eu acho que é isso que a proposta de hoje de Joana de Ângeles, a mensagem é essa. E aonde quer que a gente esteja, na família que a gente esteja, no bairro, na rua, no trabalho, que a gente deixe florescer sempre que formos convidados, que a gente deixe florescer um pouco do que a gente já conquistou, né? Não se ocultar, não fugir a essa missão. E era isto. Rapidinho aqui, só porque, assim, Paulo falando aí, e aí fez eu me lembrar, Paulo, eu morro de medo de doido. Eu tenho tanto medo de doido que só Deus sabe. Aí na família só tem doido. Aí quando surtam, adivinha, não chama de que ele se acalma. Aí, por incrível que pareça, acho que é porque os doidos se entendem, eu vou e consigo acalmar a pessoa se acalma. Teve um, que nem era da família, ele surtou na hora do almoço, botou todo mundo para correr, jogou as panelas no meio da rua e botou todo mundo de dentro de casa para correr. E aí a irmã dele lembrou, eu já sei quem ele vai escutar, é Didi. Aí ela me ligou chorando, desesperada, pedindo para eu ir lá. E eu com medo de ir, ele sozinho, surtado, dentro de casa, eu digo, oh, meu Deus. Aí fiz uma prece, eu já conheci espiritismo, fiz uma prece, aí fui, cheguei lá, ele estava deitado num escuro e é evangélico. Aí quando eu cheguei, ela disse, oxe, meu filho, que escuro é esse? Aí não é que eu estava aqui ouvindo um louvor. Aí depois vamos fazer uma leitura da Bíblia. Aí nós fomos, fizemos uma leitura da Bíblia. E aí eu fiz um chá para ele, levei um comprimidinho para ele dormir. Aí fiz o chá, botei o comprimido dentro do chá. Eu disse, olha, não vai sair de casa, não. Porque o meu medo era dele sair de moto e cochilar e cair, né? Aí vai ser pior. E aí eu fui, aí consegui acalmar ele. Aí ele ficou calmo, tranquilo. Ele disse, não, estava só agoniado do juiz. Agora eu estou calmo, estou bem tranquilo, não vou sair, não, vou dormir. Aí eu digo, vai dormir sim. Eu tinha botado o remédio no chá, né? Oxe, dormiu, no outro dia disse que estava de boa, parecia que não tinha nem acontecido nada. E ele de boa. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu tenho tanto medo de doido. E foi, não foi, me chamam para eu acudir um doido. Aí, agora estou falando, então eu ainda floresço, apesar de tudo, né? E, sem perceber, mas eu estava florescendo naquele momento do surto do irmão ou da pessoa que precisava. Pois não, Marlene? Eu sei que já está no final, então eu quero falar com o Expedito assim com muito amor, viu? Não é uma correção.
é que essa nomenclatura de doido não existe mais, já evoluímos. E hoje a gente chama deficiente, pode ser deficiente intelectual. Eu falo assim porque eu trabalho com pessoas com deficiência. Aí eu não estou fazendo, não estou corrigindo, estou apenas esclarecendo, viu, Expedito? Eu não fico com raiva, não. É porque, Marlene, De maneira é, nenhuma eu vou ficar. é porque antigamente, né, Marlene, a gente só tinha uma definição para essas pessoas que têm problema. Por isso que é bom o progresso e a gente precisa estar sempre se atualizando. Mas o que o Espírito está dizendo é porque antigamente só existia esse termo, só essas pessoas eram denominadas dessa forma, de doido, né? Eu também tinha um medo, aqui em Juazeiro tinha uns que a gente, Ave Maria, a gente não corria. Tinha uma tal de Amaral que, benza a Deus. Mas aí a gente vai vendo, Carrinho. era Tem Carrinho, tinha carrinho. João do Papelão, João do Papelão. Ainda hoje tem um que andava lá no Jefferson, de vez em quando ele entrava lá no Jefferson, é um bem grandão. Onde você vê ele, ele ainda é vivo, ele atira pedra. É cada pedra, quando ele cisma, sabe? É no carro, é no motoqueiro. E de vez em quando ele chegava lá no Jefferson, os meninos botavam ele na cadeira lá fora e ele ficava lá sentado. Mas é porque era assim. Só que o progresso chega e junto com ele a ciência evoluindo, né, Marlene? Aí vai identificando todo tipo de doideira, de loucura, né? Aí vem essas denominações hoje até mesmo para que se acomode melhor, né? Se identifique melhor essas questões. Mas quando o Expedito falou aí na questão do doido, Marlene, só para a gente encerrar que igual tem os alunos, apesar que ela está com muita dor de cabeça. Quando Graça falava aí do irmão dela, eu vou dizer aqui a vocês, eu digo isso em qualquer lugar do mundo, e provavelmente se eu chegar no umbral, eu vou dizer, eu vou fazer essa comparação. O único lugar que eu vi Deus, senti a presença de Deus, dessa energia pura, foi dentro de uma sala de alcoólicos anônimos. E é doido, só tem doido, num termo geral, porque você encontra de todo tipo de espécie de loucura dentro de uma sala de ar. Eu passei um ano, de todo dia indo para as reuniões com esse meu irmão. E eu vivenciei, são experiências que só enriquecem. O que eu aprendi ali, eu não vou esquecer mais nunca, na experiência com aquelas pessoas. Aí hoje, graças a Deus pelo progresso, a gente vê que realmente hoje mudou muito. E graças a Deus que evoluímos. E é assim, Paulo, você não sabe se tem pena, medo, raiva, se corre, se fica perto, porque ele chegou para mim, a primeira coisa que ele fez, chegou todo se tremendo, assim, tipo, inchado. Aí eu disse, o que é? Estou com a irmã dormente. Aí depois foi que ele começou a falar alto, que ele é um bêbado, dá esses bêbados, que por diz bêbado chato mesmo, que fala alto, que grita, que... Ele sai valendo comigo, não tem outras pessoas no mundo, só eu. Aí é assim, tipo, e também com meu irmão, que ele discute, né? Meu irmão discute com ele, eu não discuto. Eu acho que é bem por isso que ele se engrandece. Mas aí eu não sei, qual sentimento? Pena, raiva, medo. Eu fiz pressa em sair de perto, porque eu sei que a condição dele pode até ser como antes, mas ele é mais novo, só que está com edema no corpo, dormência, tem todas as doenças, né? Colesterol, pressão alta e o álcool, né? Predominante. Então, assim, é orar. Eu vejo nesse momento só oração mesmo. Mas, Marlene, eu vou lhe fazer uma pergunta. Posso? Pode sim. Você disse que é deficiência, certo? É deficiência aquele que já é realmente, por exemplo, que nem eu tenho uma sobrinha que é esquizofrênica, minha irmã é esquizofrênica. Nesse caso, já tem a nomenclatura. Mas aquele que simplesmente deu um surto do nada, só deficiência, mas assim, ele deu aquele surto, ficou bom e não deu mais. Pode chamar a pessoa com deficiência intelectual, viu? Ah, entendi. Que eu fiquei na dúvida, é aquele que tem um surto só uma vez na vida. Às vezes só tem um surto uma vez na vida. Aí eu fiquei, não, mas ele não é deficiente, porque para mim deficiente é aquele que fica com problema realmente.
Eu falei assim porque eu trabalho aqui na escola, aí se eu chamar um aluno de doido, eu faço até perder meu emprego. É isto. Mais alguém? Ou podemos encerrar? Bem que Gótova liberou aí. Ela está com dor de cabeça, com bom remédio, acho que está dormindo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, quem faz a prece de encerramento? Pois não, Graça. Antes que a Luiz fale. Graças. Eu estava esperando a voz da Luiz. Então, hoje eu fui primeiro que ele. Vamos pedir, né, aproveitar esse momento que a gente já está falando dessas pessoas que têm essas deficiências. Eu diria nós, porque, como diz, de normal e de doido, todo mundo tem um pouco. Acho que nós também, como diz Expedita, às vezes quase entramos em surto. E existem os surtos que ninguém percebe e que a gente, às vezes, fica em desequilíbrio. Não, né? Nós temos essa condição hoje de fazer uma prece. Então, Tranquilo. que possamos... Graça, deixa eu só um minuto, Graça. Expedita, a Marlene está pedindo desculpa, ela estou aqui. Não esquenta não, Marlene. Mas é assim mesmo. O próprio a literatura espírita, ela fala sobre isso, essas questões, né? O livro A Gênese cita que agora essa questão da loucura, que vai aumentar. Lá no livro da Gênese, Kardec coloca isso. Só que não é mais aquela loucura que a gente assistia. Por isso que Marlene, com muita propriedade, fez essa observação. Não é mais aquela loucura de antigamente, né? De atirar pedra, de aquela coisa toda. São loucuras que a gente vai observando hoje, em meio à sociedade, que vai exatamente ao encontro que Marlene colocou, né? Essas nomenclaturas que hoje se trazem para essas doenças da mente, né? Em todas as áreas. Por isso que eu sempre digo, a ciência do futuro, o profissional que vai tratar é o psicólogo, né? O psiquiatra. Pronto, Graça, pode ficar à vontade. É verdade. Não, vamos pedir, né, orar por essas pessoas que estão com esse problema mental, todos, autismo, que estão fazendo tratamento, né? Marlene sabe o quanto é difícil lidar com esses irmãos que, no momento, estão passando por isso. Sabemos que é temporário, no plano espiritual eles vão estar normais, né? Então, vamos orar por eles, emitir energias, que Deus possa abençoar Jesus com a sua bondade, com sua misericórdia, derrame bênção sobre essas pessoas, sobre nós, sobre os alcoólatras, né? Aqueles que, não é maldade, mas a gente sabe que não conseguiram deixar esse vício do álcool, estão destruindo sua encarnação, que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles próprios tenham misericórdia deles mesmos, que a gente tenha paciência com eles, né? Possamos emitir pensamentos, elevar nossas preces diariamente para elas e hoje pedir que a espiritualidade possa abençoar, derramar bênção sobre eles. Que Jesus nos abençoe e possamos estar aqui amanhã para mais um estudo. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Valeu.